Então a gente vai estar dividindo esse vídeo aqui, fazendo uma introdução, né, falando um pouquinho da importância da segurança, né, e depois a segurança, né, e os procedimentos, principalmente dentro da logística. Uma frase simples, não é? Um ditado simples e importante que se tem na logística é segurança, qualidade e produtividade, né? De preferência nessa ordem. Ou seja, a segurança, né, é um fator chave, é um fator fundamental na logística, principalmente dentro dos centros de distribuição, dentro das pequenas, médias e grandes operações logísticas. Então, para garantir a proteção e bem-estar aos colaboradores, é importante que as organizações possuam uma cultura voltada para a segurança, possuam processos organizacionais bem definidos, né, e que vão garantir, então, a segurança das pessoas, do patrimônio e dos ativos das empresas. Os centros de distribuição, né, eles são locais perigosos para trabalhar. Então, trata-se de grandes espaços físicos, com imensas estruturas porta-pallets, com máquinas de movimentação e elevação, tipo as empilhadeiras, né, e toneladas de produtos sendo erguidos, sendo movimentados. Esses fatos, por si, eles são fatores de riscos que podem gerar eventuais dificuldades para as organizações e dentro das unidades logísticas, dentro dos centros de distribuição, se eles não tiverem preparados, não é? E também, não é, um acidente, um risco, pessoal, ele pode causar algumas situações complicadas, né? Como um eventual tipo de acidente. Os acidentes, eles geram desmotivação e mal-estar junto aos colaboradores. Né? Pode ocorrer também perdas financeiras e de venda, né? Devido risco de paralisação da unidade ou mesmo do fechamento daquela unidade logística. E também multas e processos judiciais junto aos órgãos públicos e de fiscalização, por exemplo. E a legislação, pessoal? O que diz a legislação em relação à questão de segurança na logística? A gente destaca aqui duas normas reguladoras, né? A NR11, né? Que o título da NR11 já é, né? Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A NR11 é uma norma reguladora do Ministério do Trabalho que estabelece os requisitos de segurança, principalmente dentro das unidades logísticas. E um segundo fator também, não é, que ele vem da NR4, né, que é o grau de risco. O grau de risco, ele é uma escala numérica de 1 a 4, né, e que avalia a intensidade de riscos aos quais os trabalhadores daquela unidade, daquele setor estão expostos. Então, como a gente vê no quadrinho abaixo ali, eu destaco, né, pessoal, dentro das atividades logísticas, né, de armazenagem, de transporte, por exemplo, o grau de risco é grau 2. Né? Então, numa escala de 1 a 4, o grau de risco, principalmente nas unidades logísticas, é 2. E no geral, pessoal, no Brasil, né, o Brasil é um dos países com maior número de vítimas, infelizmente, né, de vítimas fatais nos locais de trabalho. Então, como a gente pode observar abaixo aí na série histórica de 2002 a 2020, são 6 mortes a cada 1.000 empregos. Então, como a gente vê aí na figura abaixo, né, evoluía, né, até 2020, até o ano passado, né, havia um crescimento no número de notificações, no número de óbitos. 2020 deu, principalmente por conta da pandemia do coronavírus, deu uma redução forte, não é? Infelizmente, no número de notificações e também no número de óbitos, né? Provavelmente pelo maior controle, pelo maior cuidado que as pessoas tiveram com tudo, né? Com tudo dentro das organizações, no local de trabalho, né? Provavelmente também por menos horas trabalhadas, então houve uma redução, tomara que essa redução do número de notificações, do número de óbitos continue daqui para frente. E os procedimentos, pessoal? Então a gente destaca aqui
4 procedimentos, 4 situações que podem ajudar bastante as questões de segurança dentro da logística. A gente vai falar da organização e do cumprimento dos processos, né, do uso dos EPIs, do acompanhamento, né, de ter um setor de SESMIT e também ter um técnico de segurança de trabalho bem implantado e com uma atuação firme, rígida, né? E também a regularização da questão do operador de empilhadeira, né, e o controle dos demais equipamentos de movimentação e principalmente de proteção de porta-pallets. Em relação à organização e o cumprimento dos processos operacionais. Então, na logística, pessoal, as questões de organização e de limpeza, né, durante as operações do dia a dia são fatores críticos e que influenciam diretamente na segurança e na qualidade do serviço. Então, uma atividade, quanto mais organizada, o setor quanto mais limpo, ele está diretamente ligado à redução, não é? A melhoria da qualidade e a melhoria dos níveis de segurança. Então, ter uma operação em dia, sem atrasos, sem gargalos, e que funcione sob controle, alinhada aos processos operacionais, né, ela é primordial para garantir a segurança das equipes. Então, vale muito nessa hora, pessoal, o planejamento, a previsibilidade e principalmente a experiência da liderança. Um segundo procedimento, um segundo ponto importante, é a questão do uso dos EPIs. Então, independente do tipo de atividade e dos riscos inerentes, é obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, esses equipamentos eles necessitam ser distribuídos, controlados e exigidos pela empresa, né, para que os colaboradores possam ter maior segurança, possam ter maior proteção, possam ter maior tranquilidade para poder trabalhar e enfrentar os riscos do dia a dia. Ok? Um terceiro procedimento também é a questão do SESMIT, né, o acompanhamento pelo SESMIT e principalmente pelo técnico de segurança do trabalho. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, né, bem como a atuação permanente do técnico de segurança do trabalho, eles são obrigatórios, claro, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade de colaboradores, e tanto o SESMIT quanto o técnico de segurança do trabalho, né, vão ajudar em termos de planejamento, em termos de informações adequadas, em termos de controle para a segurança e para a proteção do trabalho. Esses profissionais, né, eles têm como finalidade promover a saúde, proteger a integridade física dos trabalhadores no dia a dia e também, né, com um trabalho forte de conscientização e treinamento constante. E um quarto ponto, tá, pessoal, a questão da regularização do operador de empilhadeira, né, que é uma função importante também, e o controle dos demais equipamentos de movimentação e também os equipamentos de proteção das estruturas porta-pallets. Então, na logística, os equipamentos de elevação, de movimentação, como as empilhadeiras, por exemplo, as transpaleteiras, todos os equipamentos elétricos de movimentação, por exemplo, eles são fatores de risco, né, pois envolvem máquinas, equipamentos pesados. Então, a observação e o cumprimento da legislação em relação às exigências quanto à questão do operador de empilhadeira é muito importante, né? Então, tem que ver a questão do treinamento do operador de empilhadeira, dos exames anuais, né? O exame médico anual completo, né? Do uso do crachá, por exemplo, da identificação, né? É importante. Um operador de empilhadeira regularizado, né, ele vai ajudar bastante a controlar, né, todas essas questões e os riscos quanto à segurança. Outro fator também é o uso correto e adequado, principalmente dos protetores, né, nas estruturas porta-pallets também, né, principalmente em relação aos montantes, né, que são as estruturas verticais,
Isso aí tudo ajuda também na questão da segurança e na questão da proteção em geral. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar então sobre as questões de segurança dentro da logística. Muito obrigado.